Fala, leitores da Bíblia. Bom, hoje a gente vai ler Atos, capítulo 25, e é justamente o capítulo em que Paulo é, mais uma vez, injustiçado e ele apela para César. Você deve se lembrar que a gente leu, se não me engano, no capítulo 23, que o Senhor aparece para ele, capítulo 23, versículo 11, o Senhor aparece para ele e diz para ele que do mesmo jeito que ele deu testemunho a respeito de Jesus em Jerusalém, ele iria também dar testemunho em Roma. Então aqui nesse capítulo 25, nós vamos ver que Paulo apela para o imperador. Então, vamos, sem demora, ler o capítulo 25, que diz assim: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Só lembrando que Festo, ele sucede Félix, que foi quem primeiro recebeu Paulo ali em Cesareia. Versículo 2: E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Veja, passaram-se 2 anos, como está no último versículo do capítulo 24, Paulo preso sob a tutela de Félix, e os judeus aparentemente não se importaram tanto, Paulo estava preso. Só que agora mudou o governador, eles aproveitam a oportunidade para pedir a cabeça de Paulo, e eles solicitam que Paulo seja levado até Jerusalém para que fosse julgado lá. Versículo, porque eles queriam pegar ele na estrada. E aí versículo 4, Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, é sempre uma questão política aí, né? Respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? E aí, no versículo 10, Paulo lhe diz: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Paulo percebe a jogada, e então ele apela para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que quando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava.
traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então eu, perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa, o rei, disse a Festo, o governador: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Perdão. Então nós vemos aqui que Festo apresenta o caso a Agripa e nós vemos alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, que os judeus chegaram em Cesareia muito rapidamente, sem nenhuma demora, versículo 17. Eles estavam interessadíssimos em condenar Paulo. Quando eles vêm e apresentam as acusações, não há absolutamente nada referente ao que Festo suspeitava. Eram questões teológicas, questões relativas à religião judaica. E ele não sabia como investigar essas coisas, está aí no versículo 20. Então ele lhe perguntou se gostaria de ser julgado em Jerusalém. Mas claro, ele tinha um interesse escuso aí, que era manter o apoio dos judeus. Então Agripa se sente interessado em conhecer Paulo e ele pede que seja então apresentado a ele. Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Então, Festo está dizendo o seguinte, eu não tinha nada de positivo a escrever, por isso eu trouxe Paulo diante de todos vocês e principalmente diante da tua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, ou seja, para que depois de fazer perguntas, eu possa ter o que escrever. Escrever, no caso, para o imperador. Versículo 27. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, os judeus se gastaram ali para demonstrar todas as acusações e Festo está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho nada que escrever ainda. Então, bem aqui, me ajuda, ouve ele também, para ver se tem alguma coisa que eu possa escrever de acusação para ele. Então, um capítulo relativamente simples, em que Paulo é injustiçado, sofre acusações mentirosas e está sob a tutela do governo ímpio de Roma. Bem, esta foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Até amanhã.